Olá, pessoal. Espero que estejam bem, né? Vamos à nossa segunda aula sobre ótica geométrica, né? E assim, como é que eu fiquei de dizer para vocês como é que nós vamos tirar as nossas dúvidas, tá? Então, como é que vão acontecer as dúvidas? Eu vou ficar online disponível, né, para vocês toda toda segunda, quarta e sexta à noite, tá? Vocês podem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail institucional, né? Que à medida que eu for vendo as dúvidas, eu vou respondendo, tá? Esse vai ser um canal que a gente vai ter para tirar as dúvidas, que eu acredito que seja efetivo. Se em algum momento for necessário fazer uma chamada, a gente faz uma chamada pelo Meet com a turma inteira, tá? Que isso eu pretendo fazer pelo menos uma vez por mês. Mas, como eu disse a vocês, nesse primeiro momento, estou gravando as aulas para ficar mais fácil para todo mundo acessar. Então, aqui embaixo vocês têm o e-mail institucional e o número do WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Nesse segundo momento, né, nós vamos discutir essa questão da ótica geométrica. No vídeo passado, nós falamos sobre a natureza da luz, né? E agora nós vamos falar sobre ótica geométrica. Então, eu já tinha dado uma noção para vocês, né, de que vocês iriam precisar de geometria, semelhança de triângulo, relações métricas, enfim. Tá? Mas nós vamos desenvolvendo isso com calma. Nós vamos ficando, nesse primeiro momento, com um plano mais teórico, tá? E depois nós vamos entrando no campo prático. Então, a ótica geométrica estuda a luz e a sua propagação, não se preocupa com a natureza. A natureza da luz está mais relacionada à ótica ondulatória, né, que nós discutimos isso no vídeo anterior. Então, se você está vendo esse vídeo sem ter visto o anterior, dê uma pausa nesse e veja o vídeo anterior para que você possa entender essa questão da natureza da luz. Tá? Então, como a luz se propaga por quais meios aqui, o Sol está representando essa luz, né? Nessa paisagem aí. E se nós vemos essa cor esverdeada aí, muito embora o Sol seja amarelo, tem uma explicação. Na realidade, o Sol é branco, nós vemos amarelo, mas ele é branco. Né? E aí nós vamos comentar um pouco sobre por que ele é branco e fica amarelo depois, quando a gente for falar de refração. Tá? E nós vamos falar hoje de alguns conceitos fundamentais, que nós vamos citar esses termos ao longo de toda a disciplina, de toda essa parte de ótica, né? E aí é interessante que você saiba o que significa cada termo. Primeiro, nós vamos utilizar o termo fonte de luz, é qualquer objeto que emita luz. Só que essa luz que o corpo emite, ela tanto pode ser uma luz própria, como luz refletida. Então, por exemplo, o Sol é uma fonte de luz primária e a Lua secundária. A Lua reflete a luz do Sol, tá? Quando você era criança, né, a tia lá dos anos iniciais falava em corpos luminosos e corpos iluminados, tá? Então aqui a gente vai pegar um termo mais técnico, são as fontes primárias, aquelas que emitem luz por conta própria, por si mesma e secundária. E aí tem alguns casos interessantes que a gente precisa pensar aqui, tá? Por exemplo, uma vela é uma fonte primária ou secundária? E aí a resposta é bem simples. Se ela estiver acesa, primária. Se ela estiver apagada, secundária. Porque todo corpo, no final das contas, emite luz. Ou de si mesmo, ou luz refletida, a menos, que é uma condição muito específica, que você não tenha nenhuma luz para refletir. Tá? E aí, antigamente, as pessoas acreditavam, e aí dentre as pessoas estão os gregos, que nós víamos a partir de um raio que saía dos nossos olhos como o super-homem, né? Tá? O super-homem emite aquele feixe de luz. As pessoas acreditavam na antiguidade que a gente enxergava por causa disso, quando é o processo justamente contrário.
a luz bate nas coisas e reflete para os nossos olhos, tá? E aí, quando a gente tem um sistema de cristalina, a gente vai falar um pouco da ótica de como funcionam os olhos mais na frente, tá? O cristalino, a retina, está tudo funcionando de forma correta, nós conseguimos enxergar, tá? E aí nós temos, dentro das fontes primárias, aquelas que emitem luz a alta temperatura, que são as fontes incandescentes. O que é uma fonte incandescente? É aquela que emite luz a alta temperatura. Então, o Sol, para quem não sabe, ele é uma estrela, é uma das menores estrelas, apesar de nós acharmos ele muito grande, a divisão das estrelas, vamos dizer assim, de 1 a 7, né, sendo a 1 a maior e a 7 a menor, ele é a quinta. Tá? Ele é a quinta. Basicamente, se eu for estabelecer esse critério de 1 a 7, sendo 1 a maior e a 7 a menor, o Sol é a quinta. Tá? Então, ele é, dentro da estrutura, uma estrela pequena que está no centro do nosso sistema solar. E, como tal, o que é? Uma nuvem de gás, basicamente hélio e hidrogênio, pegando fogo. Então, ele é uma fonte incandescente. Assim como incandescente, são aquelas lâmpadas amarelas que você vê lá dentro do carrinho do pipoqueiro, por exemplo, para aquecer a pipoca que você está comendo. Então, ele mantém a pipoca quente com uma lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas amarelas. Ou quando você chega num local que tira fotocópia, a Xerox, né? Você vê que alguns papéis às vezes ficam armazenados numa caixa com a lâmpada dessa quente para manter o papel seco, né, sem umidade e numa temperatura acima da temperatura ambiente, para que as folhas não enganchem na máquina quando tiverem durante o processo da fotocópia, tá? Que esse processo nós vamos discutir depois. Então, incandescente emite luz a alta temperatura e luminescente a baixa temperatura. Então, aquela lâmpada fluorescente que você tem em casa, ela não esquenta como uma lâmpada incandescente. Então, por isso ela é mais econômica. Cerca de 70% da energia elétrica que chega na lâmpada incandescente, ela vira calor, né? E na luminescente, esse percentual cai, salvo engano, para 5%. Eu tenho mais luz do que calor. Então, isso gera uma economia muito grande. Por isso que, alguns anos atrás, as pessoas começaram a aconselhar a trocar lâmpada incandescente por lâmpadas fluorescentes, que entram nessa categoria do luminescente, né? E hoje nós temos as lâmpadas de LED, né? Um diodo que emite luz, que o custo é ainda menor e a durabilidade maior, a relação custo-benefício é bem mais interessante. Então, as fluorescentes, elas funcionam enquanto houver a ação do agente. Né? Fica redundante a ação do agente, mas vocês vão já entender enquanto a ação. Então, naquela lâmpada que você tem em casa, fluorescente, enquanto ela está conectada na energia elétrica, o interruptor está acionado, ela está funcionando. Quando você corta o fluxo, ela deixa de funcionar. E aí você dizia, e não é assim em geral? Não, não é assim em geral, porque existem substâncias, as fosforescentes, que quando o agente ele cessa a ação, mesmo assim ela continua emitindo luz. Né? E isso começa a ser explicado, né, no século XX. Tá? Com a teoria quântica da matéria, nós já fizemos uma breve referência a ela quando nós falamos de dualidade, certo, de complementaridade, né? O que é a fosforescência? A matéria ela é composta por elétrons, né, nas camadas mais externas, vocês veem isso nas aulas de química, tá? Então, algumas substâncias como fósforo, como é dito aqui nessa matéria da Mundo Estranho, né, elas emitem luz no escuro. Porque o que acontece? Durante o dia, ou quando você fornece energia elétrica, ou elas recebem energia luminosa, os elétrons saem de uma camada mais externa para de uma mais interna para uma mais externa, como o desenho aqui está sugerindo. Tá?
Só que a natureza ela é muito sábia, ela sempre trabalha no equilíbrio. Quando eu tenho energia adicional aqui, quando essa fonte cessar, a energia adicional é devolvida. Então, se ele recebeu energia elétrica ou energia luminosa, essa energia vai ser devolvida em forma de energia luminosa, quando a fonte cessar. Tá? Então, você tem uma série de adereços aí, de enfeites aí, né? Alguns interruptores que brilham no escuro. Então, durante o dia, eles recebem luz, os elétrons caminham para órbitas mais externas, e durante a noite eles devolvem a energia para o meio e o elétron volta para a camada de origem. Então, ele libera aquela energia, por isso que você enxerga no escuro. E é isso que diz no texto aqui. Tá? Você tem uma configuração como o fósforo, onde os elétrons absorvem energia, de luz visível a luz ultravioleta. Quando os átomos recebem essa energia, os elétrons são ativados e passam a irradiar a luz, mesmo no escuro. Por quê? Porque eles estão voltando para a camada de origem. Só que com o passar dos anos, esse efeito ele vai reduzindo. Por quê? Porque alguns elétrons escapam do átomo. Tá? Eles escapam do átomo, e se eles escapam, eles não têm mais como voltar. Eles ficam no espaço ionizados e vão fazer parte de outras substâncias, aí, outros fenômenos. Tá? Então, com o tempo, esse efeito vai minimizando. Depois de um determinado tempo, não mais que alguns minutos, os elétrons voltam ao seu estado normal e param de emitir luz. São os interruptores. Aí tem uma química que responde isso aí. Né? E, apesar de química, existe uma fronteira muito pequena entre a física e a química. Certo? Boa parte das descobertas da química, como, por exemplo, o modelo atômico, essa estrutura aqui, ela foi explicada por pessoas que se formaram e se intitularam como físicos. Então, tem uma interface muito pequena entre física e química. O fósforo, que dá nome ao fenômeno, foi descoberto no século XVII, tá? Quando um alquimista alemão tentava sintetizar ouro. A alquimia era vamos dizer assim, uma química antiga, que tinha duas grandes buscas, o elixir da longa vida, né? E a transformação de metais comuns em ouro. Tá? Então, esse alquimista alemão tentava sintetizar ouro a partir da própria urina. Né? Era uma busca, como é que eu posso produzir ouro? Né? Isso dá origem a uma série de lendas, como, por exemplo, a lenda do rei Midas, né? Que numa dessas experiências ele ganha um poder de que tudo que toca vira ouro, até que um dia ele toca a esposa. Né? Então é interessante que quem não conhece a lenda do rei Midas, que veja, é uma história bem interessante, que fala um pouco desse contexto aqui. O próprio Newton, né, conta aí a biografia de dois autores muito consagrados, né, que o próprio Newton estudou muito sobre a alquimia. Né? O Newton tinha um lado espiritual, espiritualista muito forte. Ele era um padre, para quem não sabe, por isso que ele nunca casou, só que nunca exerceu uma carreira eclesiástica. Escreveu muito mais sobre religião do que sobre ciência. Foi um membro Rosa Cruz, né? E, ao que tudo indica, junto com outros físicos, ele mexeu com alquimia, tá? Então, a alquimia era uma ciência, é um predecessor, é um antecessor da química, certo? Então, outro dos conceitos fundamentais é um raio luminoso, tá? Esse conceito de raio luminoso ele é puramente teórico, para que a gente possa estudar alguns fenômenos, né, de forma matematicamente mais simples. Então, o raio luminoso é qualquer direção seguida pela luz. Então, é uma reta. Tá? É uma reta. É como numa discussão teórica eu isolasse um raio de luz de um feixe. O que é um feixe? É um conjunto de raios. É como se eu conseguisse isolar um. Então, esse é um argumento teórico. O que mais se aproxima de um raio luminoso? Um laser, que ele é o que a gente chama de feixe paralelo. Então, você percebe que o feixe ele nem diverge nem converge. Tá? Ele é um feixe paralelo de luz. Ok? E aí você tem laser verde, laser vermelho, tem um laser branco, laser azul, tá? E esses lasers,
você tem aí como representante de um feixe paralelo. Uma lanterna é um feixe divergente, então você tem um início, a luz se dispersa, e com uma lente, né, você pode produzir um feixe convergente. Tá? Então, observe aqui que nesse sistema esquemático aqui, o divergente, a setinha está saindo, ó, e aqui o convergente, a setinha está chegando. Tá? Então, essas são as representações que nós vamos utilizar, que é bom que você fique atento. E aqui, esse experimento é interessante. O sujeito queima papel com uma lupa comum dessas que você pode comprar no sinal, e com o posicionamento adequado você pode queimar papel. Tem um caso curioso, há alguns anos que eu trabalhei em uma determinada escola em Fortaleza, já tem alguns anos, um aluno vendo esse conceito, no dia seguinte ele trouxe uma lupa. E com uma boa dose de cuidado só, né, ele saiu escrevendo o nome dele em todos os bancos de madeira da escola. Tá? Posicionou adequadamente e com um pouco de calma e cuidado. Essa luzinha aqui, ela se concentra a tal ponto que você consegue produzir chama. Então ele queimava o banco naquela posição e foi desenhando o nome dele. É algo que eu não recomendo, claro, que vocês façam, mas um exemplo direto de feixe de luz convergente. Então, a luz converge aqui é a luz do Sol. Ele converge a tal ponto, né, através de uma lente aqui, de produzir calor a ponto de gerar chama. Né? Dentro de filmes, dentro de seriados, a gente escuta muito sobre o termo velocidade da luz. E nós fizemos uma pequena referência a isso no vídeo anterior. O Newton acreditava que a luz não tinha velocidade. A velocidade, ou melhor, não tinha e era infinita. Né? Nós chegamos a discutir isso. Quem não lembra, volta lá no vídeo. E um cidadão chamado James Leclerc Maxwell, ele consegue prever o valor teórico da luz, com base em algumas equações que nós chamamos hoje tecnicamente de equações de Maxwell. Tá? E na prática, algumas pessoas conseguiram calcular a velocidade da luz, que à medida que os séculos foram avançando, eles foram chegando mais perto do valor real. Ok? Então, assim, nós estamos falando de 300 milhões de metros por segundo no vácuo. Tá? Por que eu estou fazendo essa referência do vácuo? Porque à medida que eu tenho a velocidade da luz na água, no vidro, essa velocidade vai reduzindo. Tá? Nós vamos falar disso quando nós formos falar de refração. Então, de acordo com o índice de refração, já vai se habituando com esse termo da substância, eu tenho uma alteração na velocidade da luz. E aí o que acontece? É uma das constantes da natureza importantíssima, tá? Já que ela é que norteia alguns fenômenos. A gente fala de velocidade da luz, mas é a velocidade de uma onda eletromagnética de forma geral. Tá? Então, esse valor aqui, até hoje ele não foi ultrapassado. Então, há uma matéria aí no globo, né? Existe algo mais rápido que a luz? Então, quem tem curiosidade, está aí o link da notícia. Não tem nada mais rápido que a luz até o momento. Isso não significa que não vá surgir. Né? Sempre uma discussão que eu gosto muito de levar é que até hoje é assim. Em ciência, ninguém nunca pode falar de que vai ser assim sempre. É muito complicado essa fala, tá? Porque a nossa tecnologia ainda está sendo desenvolvida. Então, por exemplo, no início do século XX, um físico, né, Lord Kelvin, apesar de seu grande conhecimento científico, numa palestra ele disse: olha, a gente não precisa mais de física, tudo em física que foi descoberto já foi, não precisa mais, não tem mais o que descobrir. E aí pense no que foi descoberto do início do século XX até agora, o início do século XXI. Então não tem precedente na história. Então, a cada período que passa, essas descobertas ficam mais rápidas. Tá? Então, assim,
há algo mais rápido que a luz? Até hoje não. Até hoje não. Pode ser que daqui amanhã, daqui a 10 anos, 100 anos, seja descoberto algo mais rápido que a luz. Tem uma discussão interessante sobre isso num filme, né, antigo, que eu não lembro o nome agora, eu vou já colocar o nome dele aqui embaixo, tá? Me fugiu o nome agora. E ele faz justamente essa discussão, tá? De que existem partículas mais rápidas do que a luz, aí é um ser que veio de outro planeta e adquiriu a forma humana, mas assim, fisicamente o filme tem uma discussão sólida, tá? Não é uma discussão absurda, não é uma discussão que se deve ignorar, ok? Então é interessante, eu vou colocar o nome do filme aqui, de repente você acha e assiste o filme. Então, até hoje, não. Pode ser que haja, pode ser que, se houver vida inteligente em outros países, em outros planetas, né, eles têm uma velocidade, mas aqui na Terra, até hoje, que a gente tem descoberto, ainda não. Isso significa que se a luz tem uma velocidade finita, né, quando nós observamos as estrelas, por exemplo, nós estamos observando o passado. A luz leva um tempo para sair de lá para cá. Então, das estrelas mais próximas de nós é a Alfa do Centauro. Tá? A luz para sair de lá para cá, por exemplo, vamos falar de uma outra estrela, depois a gente fala dessa história da luz. Vamos falar do Sol. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até aqui, conforme discutimos no vídeo anterior também. Então, pense no seguinte, se o Sol sumir, tá? Nós vamos demorar 8 minutos para descobrir. Então, quando nós descobrirmos, o Sol já tem desaparecido, nós estamos observando o passado. Então, quando você olha para o céu, tem uma conotação filosófica muito interessante isso. Quando você olha para o espaço, quando você olha para as estrelas, você está vendo o passado das estrelas, não é o presente delas. Então, o que você observa, tem estrelas que já devem ter morrido há centenas de milhares de anos, que a luz ainda chega até nós. E um dia ela vai parar de chegar. Tá? Toda estrela tem um fim. Alguns viram o que a gente chama de anã preta, outras anã branca, outras viram buracos negros. Então, o fim de uma estrela depende da massa dela. Certo? Então, a morte de uma estrela é quando ela deixa de emitir luz. E aí, quando nós olhamos para esse espaço, que nós vemos essas constelações, pode ser que algumas dessas estrelas não estejam mais lá. Ok? E aí vem a conotação sobre o ano-luz. Né? Ano-luz, apesar do termo, é uma distância. Quando a gente fala de astronomia, a gente fala de distâncias muito grandes, de massas muito grandes, tá? Intervalos de tempo muito grandes. Então, às vezes, a gente tem que fazer alguns ajustes na nomenclatura, e um desses ajustes é o ano-luz. Tá? É uma distância percorrida pela luz em um ano. O cálculo que está feito aqui, vocês podem fazer também. Porque veja que eu levei em conta o conceito de velocidade média. Qual é a velocidade média da luz? 3 vezes 10 a 5, 300 mil quilômetros por segundo. E eu levei em conta o tempo de um ano, 365 dias, que em segundos é 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Isso aqui, claro, é um valor aproximado. Tá? O valor é exatamente esse? Não. Por quê? Porque aqui não foi feita a correção pela teoria da relatividade. Então, a luz, ela se comporta, qualquer coisa que se comporte numa velocidade aproximadamente acima de 70% da velocidade da luz, eu tenho que levar em conta o fator de correção da teoria da relatividade do Einstein. Aqui eu fiz uma conta levando em conta o seu conceito de velocidade média. Tá? Eu não tenho aqui o fator de correção, mas o valor é próximo disso aqui. Aqui é só para você ter uma noção do tamanho desse número, do que é um ano-luz. E aí eu volto agora à questão da estrela Alfa do Centauro. É uma das estrelas mais próximas de nós. Tá? A distância dela é de 4 anos-luz, aproximadamente. O que é 4 anos-luz? É a distância, né, que a luz percorre em 4 anos.
Então, a luz dela leva 4 anos para chegar até nós. Isso significa que se a estrela, se não, quando a estrela morrer, quando ela deixar de existir, nós aqui na Terra vamos levar 4 anos para descobrir que isso aconteceu. Então, mais uma vez, esse é um valor próximo, você pode ver valores um pouco diferentes, mas por causa do fator de correção imposto pela teoria da relatividade. Então, esses são os conceitos básicos que nós vamos precisar por enquanto, né? E no próximo vídeo a gente vem com mais detalhes. Um forte abraço e até a próxima.